Olá, gente, sou Camila Claudina, professora de Língua Portuguesa e Redação para Concurso Público, e hoje eu vim, na verdade, voltar com um assunto no qual foi estabelecido pelo último edital, certo? Que foi divulgado tanto do concurso da Polícia Civil de Pernambuco quanto da Polícia Militar, certo? Aqui estão minhas redes sociais. Meu Instagram não é esse mais, certo? Meu Instagram agora é prof.camilaclaudina. Mas se você colocar lá, @Camila Claudina, você vai me encontrar, certo? Lembrando também que eu estou nos grupos de WhatsApp do curso Regime Fechado e por lá você também pode estar me procurando para tirar qualquer dúvida no qual você tenha tido, certo? Sem muitas delongas, eu vou relembrar um pouco das coisas que a gente viu nos dois últimos blocos, que um foi a introdução à sintaxe e o outro foi estabelecido através do que é um sujeito, certo? E aí, como a gente tinha falado, deixa eu só relembrar, a gente falou que uma oração ela é composta por uma frase. Essa frase vai ser um conjunto de palavras no qual vai precisar fazer um sentido, certo? E no meio dessas palavras eu vou precisar ter um verbo. Então a oração ela vai ser formada por uma frase com verbo. Lembrando que nem toda frase ela vai ter o quê? Um verbo. E aí a gente vai chamar essas frases sem verbo de frases nominais. Mas quando essa frase conter o verbo, a gente vai chamá-la de oração, certo? A partir daí eu falei que os elementos que fazem parte da oração vão ser sujeito, verbo, complemento verbal e o adjuntado verbial. E aí eu falei também que os elementos, ele pode ser chamado também de sujeito e predicado. E aí esse predicado vai ser tudo que não seja o quê? O sujeito. Lembram disso? Falei primeiramente sobre os tipos de sujeito, falei sobre o sujeito simples, sujeito composto e sujeito oculto. Lembrando que o oculto, ele também pode ser chamado de desinencial, implícito ou elíptico, certo? Então, cuidado, porque a sua banca, ela pode trazer de uma forma diferente. E aí, se você tiver só acostumado com o oculto, se ela colocar lá, na linha ou no período tal, a gente tá diante de quê? De uma oração com um sujeito elíptico. E aí você vai ficar, meu Deus, eu nunca vi esse tipo de sujeito. Na verdade, você viu, só que o nome dele não era elíptico, era oculto. Então, lembre-se disso, certo? A primeira coisa que eu quero iniciar é grave que oculto, elíptico, desinencial ou implícito são o mesmo sujeito. E você precisa decorar porque a banca, principalmente a CESP-SEBRASP, certo? Ela pode trazer das 4 formas. Então, pelo amor de Deus, se você errar uma questão dessa, certo? Preste mais atenção. Porque, como eu sempre digo, o momento de errar é agora. Você não pode errar na prova, mas o momento de errar é agora. E aprenda com os seus erros. Beleza? Então, a gente vai dar continuidade vendo o restante do elemento, que não é sujeito, que agora vai ser chamado de predicado, certo? Predicado vai ser aquilo que vai se dizer a respeito do sujeito. Então, tudo que vier após o sujeito vai ser chamado de predicado. E aí eu pergunto a você, quem é o sujeito? Para fazer a identificação do sujeito, ele vai ser uma pessoa, uma expressão, na qual vai ser encontrada através da pergunta ao verbo, que vai ser de quem ou o quê. Quem a gente vai encontrar o quê? A pessoa de discurso, que também é chamado de sujeito. E para encontrar a expressão, que também vai ser chamada de sujeito, é só perguntar o quê. A partir do momento que eu digo aí, ó, os homens bons merecem um lugar de destaque. Perceba que o verbo aí é merecer, certo? Quem merece, aí eu pergunto, quem é que merece um lugar de destaque? E aí você me pergunta, os homens bons. Então, perceba que homem, certo, vai ser o substantivo principal. E a partir desse substantivo, você vai ter o quê? O núcleo do sujeito. Esse núcleo do sujeito, veja que você está diante de um sujeito simples, no qual ele está expresso na oração e só tem um substantivo, certo? Então, é um sujeito simples. Então, o que é sujeito? É sujeito. O que vem depois do sujeito, que são os demais elementos, vão ser chamados de predicado, certo? Lembrando também que a gente tem vários tipos de predicado, como predicado verbal, nominal, do sujeito e predicado nominal, mas aí no decorrer dessa aula a gente vai ver cada tipo de predicado, certo? Os verbos não predicados, a gente já sabe que o verbo ele faz parte desse predicado, certo? Então, tudo que não for sujeito é
predicado. E a gente sabe que no predicado a gente vai ter o quê? O verbo, o complemento verbal e o adjuntivo verbial. Lembrando que nem sempre a oração ela pode vir com o quê? Com complemento e com adjuntivo verbial, mas às vezes pode sim aparecer. Então, ó, já sabemos que o verbo faz parte desse predicado, então devemos dar uma certa importância para dois conjuntos de verbos. E a gente vai separar o verbo agora em dois, tá? Que são os verbos nocionais e não nocionais. E aí eu relembro a você, o que é o verbo nocional? O verbo nocional vai ser aquele que vai expressar um acontecimento, uma ação, um fenômeno da natureza ou um desejo, certo? E aí a gente tem os exemplos: andar, beber, correr, desejar, explicar e fazer. Então perceba que o verbo nocional são aqueles que vão indicar fenômenos da natureza e ação. E aí eu já retomo com você o que é verbo. Verbo é tudo que indica três coisas: ação, fenômeno da natureza e ligação. Então todos os verbos nocionais são aqueles que vão indicar ação ou natureza, fenômeno da natureza. E os verbos de ligação, eles vão exprimir o estado. E esses estados vão ser a opção do não nocional, certo? Então, os verbos nocionais são aqueles verbos que solicitam o quê? Que vão solicitar uma ação, certo? E dessa ação a gente está diante de quê? De fenômenos da natureza também. Já os não nocionais, que também podem ser chamados de relacionais ou de verbos de ligação, são aqueles que vão exprimir um estado, certo? Então perceba aí que eu tenho aí que os verbos relacionais, não nocionais, não realizam o núcleo do predicado. Eles expressam o estado, popularmente conhecidos como verbos de ligação. E aí a gente tem, para saber se esse verbo vai ser nocional ou relacional, a gente precisa levar em conta o contexto no qual está sendo estabelecido. Perceba agora o verbo andar. Eu tenho um andar de andar, no qual eu vou estar praticando a ação, então esse verbo vai ser um verbo intransitivo, certo? Eu vou estar praticando a ação de andar. Agora perceba quando eu digo, ele anda triste. Percebeu que é o estado como ele anda? Então, a partir do momento que eu tenho um estado, certo? Que o verbo expressa esse estado, esse verbo ele vai estar trazendo o quê? Uma questão de verbo de ligação. Então, ele agora vai se tornar um verbo relacional. Isso a gente vai aprender restabelecido lá na parte de regência, na qual a gente vai estar verificando e acompanhando os tipos de verbo, como a banca pode trazer cada sentido, certo? E as classificações. Porque com um único verbo a gente pode se deparar com o quê? Com essa relação dele estar exprimindo ação ou um estado, certo? Então, preste atenção, porque isso é muito levado a contexto. Cuidado, porque um verbo, ele tanto pode ser verbo transitivo indireto, quanto transitivo indireto, quanto intransitivo, bitransitivo, ele pode ser um verbo de ligação, certo? Não sei se tem algum verbo que traga as 5 classificações, acredito eu que não, até porque eu nunca vi, mas tem alguns verbos que a gente aprende muito na regência. Eu vou dar o exemplo que mais cai em prova, que é o verbo assistir. A gente tem assistir de ver, tem assistir de ajudar. E aí, com esses sentidos apropriados e que a banca vai trazendo para nós e que a gramática também estabelece, a gente vai fazendo uma classificação diferente com sentido diferente estabelecido através daquela oração, daquele contexto. Então, eu sempre digo, para que você verifique que tipo de verbo é aquele, você vai precisar analisar um contexto, certo? Porque um verbo ele pode trazer diversos sentidos. Mas isso aí a gente já aprofunda mais na questão de regência. Fechou? Então, ó, eu já expliquei, ele anda muito rápido. Perceba que o andar expressa uma ação. E a partir do momento que ele expressa uma ação, ele vai ser um verbo relacional. Um verbo não nocional, desculpa. E quando eu digo que ele anda triste, perceba que é o estado dele. Então, esse verbo vai ser chamado de não relacional, não nocional, desculpa, relacional ou verbo de ligação, certo? A partir disso, para compreendermos a função do verbo dentro da sintaxe, é de grande importância sabermos que o verbo ele tem 2 funções dentro de uma frase. Estas funções são chamadas de verbo de ligação e verbo significativo. Então, já volto com nova coisa. Verbo significativo vai ser tudo que não exprime estado, porque tudo que vai exprimir estado, na verdade, vai ser verbo de ligação. Esse verbo significativo vai ser aquele que vai exprimir o quê? Uma ação ou um fenômeno da natureza, certo? Então, isso é muito importante porque vai determinar a intenção e o sentido da oração.
como eu disse, analise o contexto, porque aquele verbo ele pode estar trazendo o quê? Mais de um sentido, certo? O verbo assistir eu não tenho só assistir de ver, eu tenho assistir de ajudar, certo? Que aí eu já vou trocando, um vai usar preposição, o outro não. O verbo assistir mesmo, de ver, eu tenho a, então ele é transivo indireto. Quando eu tenho assistir de ajudar, eu já vou ter ele transivo direto, certo? Então essas classificações são estabelecidas através do contexto e através do verbo que está sendo empregado. E aí ele diz, que os verbos de ligação são aqueles que têm como propósito expressar estados, sentimentos e também o lugar do sujeito a uma característica. Ligar o sujeito a uma característica. E aí eu já faço a retomada, certo? Quem é PMPE já estudou comigo que as funções sintáticas do adjetivo, certo? Já dei isso. E aí é muito importante, eu não lembro, Camila, não lembro o que foi que você estabeleceu. Volte para adjetivo, certo? Porque eu falei das relações sintáticas do adjetivo para PMPE. Se você é PCPE, tá estudando para PCPE, então você já pode dar continuidade, certo? Mas aí, eu falei que as três funções do adjetivo na sintaxe, ou ele vai ser um predicativo do sujeito, ou predicativo do objeto, ou ele vai ser o quê? Bora lembrar? Predicativo do sujeito, predicativo do objeto ou adjuntado nominal, certo? E aí eu falei que o predicativo do sujeito, ele vai ser estabelecido com o quê? Ele vai vir acompanhado de quê? Do verbo de ligação. Camila, isso é sempre... Não. A gente sabe que tem predicativo do sujeito que ele vai vir com o verbo transivo direto, certo? Mas isso são casos excepcionais. Na grande maioria, o que a banca vai cobrar de você é que o complemento do verbo de ligação, ele vai ser um predicativo do sujeito. E para você que não lembra o que é um predicativo do sujeito, eu vou relembrar agora. É um adjetivo que qualifica o sujeito, certo? Então, toda vez que você lembrar do nome, que eu falar do nome predicativo, você vai lembrar de adjetivo. Você lembra que eu disse lá atrás que da morfologia para a sintaxe a gente só vai trocar os nomes? Pronto. Agora eu vou usar os nomes da sintaxe, mas aí eu já vou relembrar alguns tópicos da parte da morfologia, tá? Então, ele diz aí que verbos de ligação são aqueles que têm como propósito expressar o quê? Um estado ou um sentimento. E, além disso, ele vai vir para ligar o sujeito à sua característica. Então, o predicativo do sujeito vai ser uma característica atribuída ao sujeito. Veja só, Carlos é paciente. Perceba que paciente, morfologicamente, ele é o quê? Adjetivo. Mas além dele ser adjetivo, na sintaxe eu vou trocar o nome dele. Ele vai ser predicativo do sujeito. Por quê? Porque além dele estar fazendo essa ligação do adjetivo, da característica com o sujeito, ele também está expressando um estado e ele também é complemento do verbo de ligação, certo? Então, perceba que é 3 em 1. Essa característica, ele tanto vai ser adjetivo morfologicamente, sintaticamente ele vai ser predicativo do sujeito e ele vai estar expressando um estado e vai estar ligando paciente, que é a característica de Carlos, que vai ser o sujeito, certo? Então, é basicamente isso. Ela está muito feliz, perceba que o verbo estar é um verbo de ligação, então tudo que vier após, que vai ser o feliz, ele vai ser um adjetivo, que é automaticamente na sintaxe, ele vai ser chamado de predicativo do sujeito, porque ele está atuando como complemento do verbo de ligação estar, certo? E aí ele continua dizendo que existem alguns verbos que são normalmente de ligação, que aí são os verbos ser, certo? E aí eu já chamo a atenção para o verbo ser. Por quê? A gente estudou os tipos de verbos de lá em verbo, tá? E aí eu falei que o verbo ser, ele é aquele verbo anômalo, certo? Em que, quando a gente vai fazer a conjugação verbal, ele vai ser alterado. Então, perceba que quando eu digo verbo ser, o normalmente que a gente usa é o é, tá? O e com um acentozinho. Aquele dali é o verbo ser, que é o ser, certo? E aí eu tenho o verbo estar, eu tenho o verbo permanecer, ficar, tornar-se, parecer, viver, andar, virar, continuar, tá? Tem outros verbos, lembrando que eles precisam expressar o quê? Um estado, certo? Cuidado, porque eu dei lá atrás que o verbo andar pode ser andar que exprime o quê? Uma ação, ou também ela pode trazer essa relação de quê? De estado, certo? Então, o que é que eu tenho após isso? Ele diz, verbos significativos, certo? São aqueles que expressam ação ou fenômeno da natureza. Então, você vai precisar analisar o contexto para saber se ele vai ser um verbo de ligação ou um verbo significativo. E quando falar de significativo é porque ele vai expressar o quê? Um significado, certo? Então, são aqueles que expressam ação ou fenômeno da natureza.
Eu tenho. O policial defendeu por toda a sociedade, por toda a vida, a sociedade. Então, perceba que o verbo defender, ele tá ali impondo algo, ele tá ali expressando algo, ele tá tomando uma ação, certo? A defesa, ela é feita através de uma ação. Então, essa ação, eu tenho aí um verbo significativo, certo? O homem correu até a exaustão. Perceba que correr exprime o quê? Movimento, exprime ação. Então, perceba que a gente também está diante de verbos significativos. Verbos significativos são aqueles que expressam ação ou fenômeno da natureza. Tranquilo? E aí a gente tem a predicação verbal, que eu já tinha explicado isso lá atrás, diferença entre predicado, predicação e predicativo. Predicado é tudo que não for sujeito. Predicativo vai ser a qualidade e o adjetivo que vai ser atribuída ao sujeito ou ao objeto. E a predicação verbal pode ser chamada também de transitividade verbal, que é quando a gente faz o quê? Classificação dos verbos, para ver se ele é transitivo direto, transitivo indireto, bitransitivo ou os demais, certo? Então, agora a gente vai estudar essa parte de predicação verbal. Quando falamos em predicação verbal, estamos falando de relação entre o verbo e os termos dessa oração. Então, basicamente, vai ser o trabalhado que a gente tem dentro do predicado, certo? A gente agora vai ver o que acontece dentro do predicado. Lembrando que o predicado ele é formado pelo verbo, o seu complemento e o adjunto adverbial, certo? Então, quanto à predicação... podemos afirmar que os verbos podem ser de ligação, intransitivo, transitivo direto, transitivo indireto, transitivo direto ou indireto ou chamado de bitransitivo. Só existe transitividade para verbo significativo. Então, a gente já resume tudo que verbo significativo ele vai ser aquele que vai exprimir ação ou fenômeno da natureza. E aí a gente vai ter diante disso transitivos e intransitivos. Os transitivos são divididos em 3, que é o direto, sem preposição, indireto com preposição, e o bi, que aceita as duas formas. E eu tenho o verbo intransitivo. Já o verbo de ligação, ele vai ser aquele verbo que ele vai ser o verbo que indica estado, tá? Então, ele vai ser o relacional, não nocional. Então, quando eu digo assim, a mulher morreu em casa, perceba que morrer expressa uma ação, a ação de morrer. Então, essa ação ela é estabelecida através do verbo o quê? Intransitivo, porque quem morre, morre. Tudo que vier após isso, certo? Vai ser o quê? Adjunto adverbial. Então, cuidado com isso, tá? Eu principalmente, eu caio muito em cima, principalmente para PCPE, porque a banca Sebrasp, ela cobra muito isso, apesar que eu já vi a banca UPNet cobrando uma vez, certo? Verbo intransitivo é aquele verbo que ele não pede um complemento, porém que na maioria das vezes ele vai vir acompanhado de quem? De uma adjunta adverbial, que foi aquela relação que eu estabeleci através do exemplo. Lembra que o exemplo é assim. Eu disse que existe um rapaz que ele não gosta de namorar, ele só gosta de ficar, certo? Ele só gosta de dar uns beijinhos ali na boca, já é benção. Por quê? Porque ele não tem aquele compromisso de levar a namorada pra mãe conhecer, pro pai conhecer, pra família conhecer. Então, perceba que o intransitivo é da mesma forma. Ele não vai vir com a namorada, ele não vai vir com um complemento. Por quê? Porque ele não tem um compromisso ali. Se o adjunto adverbial for colocado, massa, tô ali pra acrescentar. Agora, se ele não for colocado, problema. Não vai implicar em nada, tá? Então, é basicamente isso. Se eu levar a ficante para conhecer minha mãe, massa. Mas se eu não levar, ela não vai achar ruim. Por quê? Porque ela é ficante. Então, ela lá ou ela não indo, tá? Acontece o quê? Não acontece nada, porque ela é ficante. Então, ela tá no seu devido lugar. Então, o adjunto adverbial é como se fosse um ficante. Se ele está lá, massa. Mas também, se ele não está, problema é dele. Tá? Então, existe essa relação. Então, cuidado, porque na maioria das vezes, quando a gente está diante de um verbo intransitivo, tudo que a banca vier acrescentar vai ser adjunto adverbial, certo? E aí, eu já trago essa relação de quem morre, morre. Aí, quando você diz quem morre, morre em algum lugar, certo? Mas em algum lugar não vai ser complemento verbal, vai ser adjunto adverbial de lugar. Então, o que é que a banca mais cobra relacionado ao verbo intransitivo? Que tudo que foi estabelecido por modo, tempo e lugar, que é o que a banca mais cobra, certo? Tanto o PMPE, tanto a UPNet, quanto o ACESP, ela sempre cobra isso. Tudo que foi estabelecido por lugar, tudo que foi estabelecido por modo, ou tudo que foi estabelecido por tempo, certo? A mulher morreu em casa, é o lugar, adjunto adverbial. A mulher morreu às 20 horas,
é o momento, é o horário que ela morreu. A mulher morreu tranquilamente. A mulher morreu de infarto. Tudo isso são adjuntos adverbiais que são adicionados, certo? Então, cuidado com isso. Ó, quando o verbo é intransivo, não pode ter objeto, certo? Porque ele é intransitivo, ele não pede complemento. Então, pois o objeto ele vai ser o complemento do verbo. Então, se o intransivo não pede verbo, então ele não vai ter um objeto que vai ser o complemento verbal, certo? Então, cuidado com essas besteirinhas, que essas besteirinhas é que salvam vidas na hora da prova, certo? E eu tô tomando muita água, porque eu tô com a garganta já, tanto que falei, certo? Mas aí eu queria estabelecer pra vocês o quê? Que é os tipos de verbo agora, certo? A gente tem o transitivo, que vai ser aquele que vai exigir um complemento, certo? Então, transitividade vai ser a exigência de um complemento. E aí, quando eu falo em transitividade, eu tenho um in ali que vai ser um prefixo de negação, onde eu não vou precisar de complemento, tá? Mas aí, ó, o transitivo, ele vai exigir um complemento para que tenha um sentido completo, certo? Então, vai ser obrigatório o implemento ali do complemento. Por quê? Porque é como se fosse uma namorada. Você já pensou ser convidado para uma festa e não levar sua namorada? Ah, você pode me dizer, não, Camila, mas tipo assim, eu namoro e tá tranquilo, minha namorada deixa eu ir, tal. Mas eu não deixo meu boy ir pra um canto, não, tá certo? Pra uma festa. Não, eu vou pra uma festa com meus amigos. Os amigos tudo solteiro, vai não, senhor, senão se for, vai me levar, tá certo? Eu sou assim. Mas aí vamos supor que seu namorado pede ou sua namorada pede pra ir pra uma festa. Nessa festa tem de tudo. Você vai deixar ali sozinha? De jeito nenhum, né? Assim. Então, para fazer uma complementação de sentido, certo? Ele vai pedir o quê? A namorada, que vai ser o complemento, certo? Então, o verbo, ele vai solicitar o complemento e aquele complemento vai ser obrigatório. Já pensou você ir para casa da sua mãe para uma ceia de Natal, para uma ceia de final de ano, não levar sua namorada? Não existe isso, certo? Porque para você estar completo, para você ser você precisa de quê? Da sua namorada, da sua esposa. Então, perceba que o verbo transitivo sem o complemento não existe, certo? Porque a transitividade ela é estabelecida através do complemento que vai ser solicitado e vai ser obrigatório. Porque perceba que quando se casa, a gente sempre diz, né? Que quando se casa, se torna um. Então, perceba que o verbo ele vai casar com a transitividade, por quê? Porque o verbo e o complemento vai se tornar um, certo? Vai ser necessário. Não existe verbo transitivo sem complemento, certo? Então, a transitividade é pela exigência de um complemento. E aí, eu já venho para o primeiro transitivo, que vai ser o direto. O transitivo direto vai ser aquele que vai se unir, certo? Ao seu complemento, sem precisar de ninguém ali. E aí eu já retorno para o quê? Para o exemplo. Vamos supor que você está numa festa e gostou de uma menina. Você é muito corajoso. E aí você vai diretamente até a menina sem precisar de ninguém, de nada. Peraí, gostei, vou lá. Então, perceba que você agiu diretamente indo até a menina, certo? Então, não tem ninguém no meio entre vocês. Então, esse é o transitivo direto, vai ser aquele verbo que vai se unir ao seu complemento diretamente, sem ter ninguém ali no meio. Que já é diferente do transitivo indireto. Por quê? Porque às vezes você gosta de uma menina, certo? Eu sei que tem muita gente assim, o meu namorado foi assim, certo? Que hoje é meu noivo. Ele foi assim, que ele precisou que eu curtisse todas as fotos do Instagram dele pra ver se o menino acordava e dizia, não, essa daí tá gostando de mim, eu vou conversar com ela. Então perceba que eu precisei cutucar ele pelo Instagram para que ele pudesse verificar que eu tava afim dele. Assim como acontece com outras pessoas. Pode ser o seu caso. Que para você namorar hoje, você precisou que o seu amigo desse uma cutucada em você e dissesse, vai-te embora, bestão. Vai-te embora atrás da menina, tá? Então, perceba que no meu caso, no meio entre eu e o meu namorado, tem o quê? O Instagram, que foi como se fosse uma ferramenta para fazer a união entre eu e ele. A mesma coisa acontece com o transitivo indireto. Você tem ali o quê? A relação do verbo com o seu complemento. Porém, para fazer a união diretamente não dá certo. E eu preciso de alguém ali no meio para dar uma catucada no verbo para ver se ele se movimenta para se unir ao seu complemento. E essa catucada ela vai ser estabelecida através da preposição. Então, toda vez que você vê um verbo e depois desse verbo vier uma preposição, você vai estar diante de quê? De verbo transitivo indireto. Ele vai se unir do verbo à união com o seu complemento através da preposição, certo? A preposição é basicamente o quê? Quem tá ali no meio, tá? Então, eu tenho
Primeiro exemplo do verbo transitivo direto, que eu tenho assim, o policial matou o assaltante. Perceba que quem mata, mata alguém. Então, perceba que esse alguém e esse matar estão ligados diretamente, sem precisar de nada e nem ninguém, certo? Então, ele matou quem? O assaltante. Matar, quem mata, mata alguém. Ele pede um complemento sem preposição. Então, eu tenho aí um verbo transitivo direto, certo? E aí, o assaltante, perceba que vai ser o objeto direto, porque eu vou estar diante do verbo transitivo direto. Cuidado, porque o que a maioria do pessoal faz é querer unir um verbo transitivo direto com um objeto indireto ou um predicativo do sujeito. Peraí, você divide sua namorada com alguém? Não. Então, o verbo ele também não vai dividir o seu complemento com ninguém. Obrigatoriamente, se eu tenho um verbo transitivo direto, obrigatoriamente o complemento dele precisa ser o objeto direto, certo? Se lá, vamos supor, que eu tenho o verbo matar e eu digo que matar é transitivo indireto. Então, eu tenho que ver se o objeto dele tem preposição, porque se não tiver, a classificação do verbo foi errada, certo? Então, cuidado, porque muita gente erra essas classificações verbais, porque quer tá unindo, vamos supor, o predicativo do sujeito, que é a namorada do verbo de ligação, certo? Quer tá unindo com o verbo transitivo direto. Tá errado, certo? Por quê? Porque o verbo transitivo direto já tem a namorada dele, que é o objeto direto. Então, ele tem que ser unido, o verbo com o seu complemento, através dessa união, e precisa ser estabelecido através dele e do seu complemento, que vai ser a sua namorada, certo? Então, ó, quem acredita, acredita em suas palavras, certo? Perceba que quem acredita, acredita em alguma coisa. Só que esse alguma coisa tem alguém ali no meio para fazer a implementação entre o verbo acreditar e esse alguma coisa, que vai ser a preposição em, certo? Quem gosta, gosta de alguém. Perceba que esse alguém, certo? Que é o complemento, precisa da preposição para se unir ao seu gostar, certo? Ao verbo. Então, perceba que ali eu tenho essa preposição. Então, a partir disso, a gente vai ter transitividade indireta. Tranquilo? Além disso, a gente tem que finalizar. A gente tem o verbo transitivo direto e indireto, que ele vai ser estabelecido pelo quê? Pela bitransitividade. Ele vai aceitar as duas formas, certo? Que foi estabelecida através do contexto. Então, perceba que quem convida alguém para alguma coisa, certo? Então, perceba que eu convidei os familiares, que vai ser o complemento direto. Por quê? Porque eu vou ter um verbo que vai precisar de um complemento direto sem preposição, certo? E a partir disso, se não tem preposição e pede complemento, vai ser transitivo direto. Porém, esse mesmo verbo ele vai pedir um outro complemento, e esse outro complemento vai vir preposicionado. Então, se eu tenho uma preposição ali, eu vou ter o quê? Uma transitividade indireta, porque um churrasco vai ser ligado a convidou através do para, certo? Então, ó, o verbo transitivo direto ou indireto, que também é chamado de bitransitivo, ele vai necessitar de dois complementos. Um sem preposição, que vai ser chamado de objeto direto, e o outro vai ser estabelecido através da preposição, que vai ser o objeto indireto, certo? E aí, nesse contexto, o verbo convidar, ele vai ter dois complementos, porque quem convida alguém para alguma coisa. Assim, o verbo transitivo direto e indireto ao mesmo tempo. Eu tenho também o exemplo do verbo dar. Eu posso dizer que eu dei uma blusa, certo? Mas aí eu dei uma blusa a alguém. Então, perceba que eu dei uma blusa a você. Então, perceba que uma blusa vai ser o objeto direto. Por que, Camila, objeto direto? Porque você tem um verbo be, certo? Quem dá alguma coisa a alguém. Perceba que você vai ter um complemento sem preposição. Esse alguma coisa e esse verbo vai ser ligado sem nada no meio entre eles. E você vai ter também esse a alguma coisa, certo? Que vai ser a você. E o você vai ser ligada ao verbo dar indiretamente. Por quê? Porque eu vou ter alguém ali no meio, que vai ser o a. Certo? Então, cuidado com isso, porque muitas vezes, muitas pessoas, e esse pode ser o seu caso, estão unindo, certo? Erram na classificação do verbo porque estão unindo um verbo com um complemento que não é estabelecido por ele. Então, perceba que cada verbo vai ter o seu complemento, assim como cada pessoa vai ter a sua namorada. Existe a divisão de namoradas, né? Mas eu não gosto, certo? Eu gosto do meu.
Eu não divido o meu com ninguém, certo? Então perceba que essa não divisão estabelece que sempre vai ser ele, sempre vai ser ele. Se eu estou lá, eu vou estar com ele. Se o verbo transitivo vai estar lá, ele precisa obrigatoriamente estar com o objeto direto. Assim como o verbo transitivo direto, obrigatoriamente ele tem que estar com o objeto indireto. Assim como o verbo de ligação, obrigatoriamente ele vai estar com o predicativo do sujeito, certo? Então cuidado com essas coisas, que isso tem eliminado muita gente de prova, certo? Eu vou estar encerrando aqui esse bloco porque a gente já vai finalizando, já deu 30 minutos, mas no próximo bloco eu já venho explicar a questão do predicativo do sujeito, predicativo do objeto, e a gente também já vai verificar alguns exemplos estabelecidos através desses predicativos, certo? Cheiro e até já já.